Olá, boa tarde. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E o tema que a gente vai discutir hoje é: mudar hábitos te leva a ser um engenheiro independente. É isso aí. A gente pode começar aqui perguntando um pouco, né? Quanto você considera que os hábitos interferem nos seus resultados? Se eu te perguntasse assim, de 0 a 10, o que você poderia responder? Né? O que você vai fazer? Vou colocar, fixar o título o aí. título. Beleza. Então é isso, né? De 0 a 10, quanto você considera que os seus hábitos interferem no resultado, né, que você tem? Positivo ou negativo? Isso não interessa. E de 0 a 10, quanto você considera que você tem o controle dos seus hábitos? São perguntas de reflexão aqui, que às vezes a gente não para pensar, mas no nosso dia a dia, atuando como engenheiro, isso pode fazer uma diferença bem grande. Monta Bologna, engenheiro Mota, desculpa. Deu nota 7 nota já. 7, mas nota 7 é para quanto que eles interferem ou para quanto que você controla? Deu 7 e 9. Opa, isso é bom. Então a gente já... Mas eu consigo só fixar aqui. Segue com a gente aqui, então, para a gente entendendo se é assim mesmo, se depois você vai mudar um pouquinho essa... Ela controla 9. Opa, muito bem. Beleza, isso aí é muito bom, Isso diz que... E 7 interfere. 7 interfere, tá joia. Então vamos lá. Tá, mas eu acho que uma pergunta básica, né? O que é um hábito, né? E na maior parte das pessoas vão responder: é aquilo que eu faço todo dia. E na prática, né, um hábito é isso mesmo, é aquela rotina que você tem, né, aquele processo que você completa de uma forma, termina dessa forma, continuamente, um dia, outro dia, outro dia. Isso é, na prática, né, é um hábito. Mas o que está por trás disso, né, e a sacada que está por trás disso, e é para isso que a gente vem aqui nessa semana de aquecimento, né, da Semana do Engenheiro Independente, é para entender como que funciona o hábito lá na raiz, né? Porque é lá na raiz que a gente consegue tomar realmente uma ação que vai ser efetiva, né? Entender o porquê. E tirar proveito disso, né? Entender o porquê faz com que você tire proveito dos hábitos, né? Controle eles cada vez mais, que um 9 vira um 10, né? É isso aí. E aí passa a ter mais resultados, exatamente por saber como funciona, entender como se mudam esses hábitos e aí conseguir mais resultados. Isso aí, ó, a Milena acabou de entrar aí. E aí, Milena, bem-vinda. Heloísa também. Então, olha só, um hábito, né, na verdade, o que está lá por trás, lá dentro, né, é que um hábito é uma forma de economizar energia. É tudo que o seu cérebro quer, economizar energia. Então, o cérebro ele é uma maquininha que ele tem uma pré-determinação de preencher, de completar espaços vazios. Mais ou menos quando você entra lá no Google, né? Você começa a digitar alguma coisa e já aparece alguma... Já começa a aparecer uma sugestão. Já aparece uma sugestão. E por que o cérebro faz isso? Exatamente para economizar energia, para você não ter que pensar, não ter que gastar mais energia do que o que para ele é necessário. Então, é sempre assim, né? Eu faço A, depois de A eu faço B, depois de B eu faço C, e o meu cérebro vai completando essas ações, e isso faz com que a gente tenha o hábito que a gente reconhece na prática, né? Mas o que ele está fazendo é isso, é economizar energia para você não ter que pensar, né? E tem estudos que mostram que mais de 90% de tudo que a gente faz no nosso dia são hábitos. Alguns são hábitos que a gente reconhece, né? Eu tenho esse hábito, eu sei que é assim, funciona assim, né? Por exemplo, a sua rotina de acordar de manhã cedo, né? Se acorda, abre o olho, tem gente que pega o celular, tem gente que levanta e vai escovar o dente, tem gente que tem o hábito, ou criou o hábito de arrumar a cama todo dia, né? Tem gente que aperta o soneca na hora que... Tem gente que aperta o soneca. São hábitos. São hábitos, né? Isso não é ao acaso. E tem outros hábitos que a gente nem sabe que tem, né?
Então, assim, você já parou para pensar, né? Quais são, por exemplo, esse hábito de levantar de manhã? Qual é a sua rotina? Qual é o primeiro passo que você dá, o segundo, o terceiro, o quarto? E aí até começar efetivamente o seu dia, né? E as coisas que a gente nem percebe. Você já pensou, por exemplo, por onde você começa a tomar banho? Por qual parte do corpo que você começa? Quando você vai almoçar, né? Por qual parte, né? A gente no almoço típico brasileiro, a gente tem vários itens, né? Um arroz, um feijão, uma carne, uma salada. A gente sempre tem vários itens. Pé-fão básico. Por onde você começa? Eu mesmo, quando a gente estava preparando a live, eu comecei a pensar assim, olha, eu sempre começo pela carne. A primeira garfada é sempre a da carne, né? E certo ou errado, independente, não existe a ordem certa de começar, né? O que é o certo. Mas a gente parou para pensar que tem coisas que a gente nem pensa, e assim, a gente nem imagina, nem considera que é um hábito, mas a gente tem esse hábito. Né? E é uma coisa interessante porque a gente acha que hábito é uma coisa assim fácil da gente mudar, né? Ou não, ou tem gente que fala assim, não, eu não consigo mudar. Não consigo, que é super difícil. Às vezes não consegue mudar porque não sabe quais são as dicas aí, né? Quais são os passos que você tem que dar para poder mudar. Que, aliás, no final da live, a gente vai dar dicas aqui de como mudar hábitos. Então, você está assistindo a live com a gente e acha que alguém está precisando mudar hábito, clica no aviãozinho que está aí, manda aí, compartilha com alguém para essa pessoa vir assistir com a gente também. Então, tem gente que acha, né, que hábito dá para mudar de forma fácil, né? Mudar da noite para o dia, né? Não, agora eu decidi que eu não faço mais isso e pronto. Ou ao contrário, né? Agora eu decidi que todos os dias eu vou acordar às 5 horas da manhã e pronto. E no dia seguinte você já está acordando às 5 horas da manhã. E a verdade é que pode acontecer das duas formas, né? A gente tem duas formas de mudar hábito. Ou é por repetição, ou é por forte emoção. Por forte emoção, normalmente a gente não controla. Né? Por forte emoção, você mudar um hábito por forte emoção é porque aconteceu alguma coisa muito impactante na sua vida. Quer dizer que é ruim? Não, pode ser uma coisa boa. Né? E eu mesmo tenho um exemplo disso, que eu mudei a minha forma de dirigir da noite para o dia, quando a gente descobriu que a Tati estava grávida. Realmente, mudou uma chave na minha cabeça. Não é a forma de eu dirigir que eu fosse agressivo para dirigir, não. É a forma como eu me irritava durante a direção. Né? O que o outro estava fazendo, quando o outro me fechava. Hoje eu já nem reparo isso, já é completamente diferente. Então, isso é por forte emoção. Também pode ser por um acidente. Né? Uma pessoa que, por exemplo, está alcoolizada, sofre um acidente, depois recupera, né, a cordura, e cai na real. Poxa, e essa pessoa, de repente, muda o hábito de beber por causa disso. Né? Ou de fumar, quando vai lá e o médico fala assim, cara, ou você para, ou você morre. Então, isso é uma mudança de hábito por forte emoção. Mas o Leandro Carnal, né, um historiador brasileiro, ele fala uma coisa muito interessante sobre o hábito, que é o seguinte, hábito não é uma coisa que você consegue pegar e jogar para fora da janela. Hábito é uma coisa que você tem que ir pela escada empurrando abaixo, degrau por degrau, para poder ficar livre dele. E para instaurar um outro hábito, é alguma coisa mais ou menos no sentido inverso. Você tem que ir construindo ele, né, passo a passo. Exato. E então, por que, né, que mudar um hábito pode te acelerar o processo para você se tornar um engenheiro independente, né, para alcançar sua independência na engenharia, que quer que essa independência seja para você, né? É financeira, é trabalhar de onde você quiser, né? Trabalhar da forma que você quiser, montar o seu escritório, ou sua construtora, ou a sua empresa de engenharia, o que seja, né? Qualquer área da engenharia. Qualquer área da engenharia que seja, né? Então, o primeiro motivo é pelo óbvio, né? E o óbvio sempre precisa ser dito, né? Substituir hábitos ruins por hábitos bons. Se você só tem hábitos bons ou tem muito poucos hábitos ruins, você com certeza, né, vai estar mais próximo de alcançar seus resultados. Agora, uma dica que tem aí no meio, né, que é muito importante a gente entender isso, é que substituir
um hábito bom por um hábito ruim é uma coisa sua, que tem que ser feita de forma consciente, né? O bom ou ruim é para você. Para o seu cérebro, não tem hábito bom e ruim. Ele está se lixando se o hábito é bom ou ruim. O cérebro tem hábitos. Para o cérebro só tem hábito. Para o cérebro, o hábito é rotina, e rotina é igual economia de energia. Então, não me interessa se está prejudicando o corpo ou se está ajudando o meu corpo. Se está prejudicando meu trabalho ou se está ajudando o meu trabalho. É independente. Então, você tem que entender isso. A hora que você entende isso, você começa a determinar para você o que é um hábito bom e um hábito ruim, e aí você começa a ir no caminho de conseguir fazer essa mudança, né? Quando você começa a fazer essa mudança, né, você economiza energia com as coisas básicas para você ter energia para direcionar exatamente para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus resultados, né, para fazer as coisas que efetivamente vão te levar na realização do seu sonho. E a gente estava pensando numa forma, né, de descrever isso dentro da área da engenharia. Como nós somos engenheiros civis, né, a gente pensou muito na questão da junta de dilatação, né? Trocar um hábito bom, um hábito ruim por um hábito bom, quase que eu falei errado aqui. Trocar um hábito ruim por um hábito bom é mais ou menos como você construir uma estrutura sem junta de dilatação ou com junta de dilatação. Se a estrutura é grande e ela não tem junta de dilatação, a junta de dilatação vai aparecer aonde ela quiser, de uma forma ou de outra. Ela vai fissurar ali, ela vai partir e vai trabalhar independente naquele ponto ali. Agora, quando você faz essa troca de hábito ruim por hábito bom, o que você está fazendo? Cara, você está passando a junta de dilatação exatamente aonde você quer que ela passe, para que a estrutura trabalhe da melhor forma, da mais otimizada, da que vai dar melhor resultado. Então, quando você substitui um hábito ruim, que um hábito é um hábito para o cérebro, por um hábito bom, que é o que para o cérebro vai ser bom porque é um hábito, e para você vai ser bom porque vai dar os resultados que você quer, então sim, você vai, cara, se impulsionar. E isso funciona em todas as áreas. Em todas. A gente não está falando aqui só do ponto de vista, é bom para o seu corpo, é bom para a sua mente. Não, cara, é bom para o seu trabalho, é bom para o seu resultado, né? Por exemplo, instaurar um hábito que eu vou responder as perguntas, mensagens de WhatsApp, e-mails e tal, de 1 hora durante o meu trabalho. Uhum. Pronto, é um hábito que você acabou de instaurar, e aí o seu cérebro já vai começar a entender que apitou alguma coisa, você não vai pensar, eu olho ou eu não olho agora? Eu respondo ou eu não respondo agora? Porque você já tem o hábito de responder de 1 hora. E é lógico que para facilitar isso, você deixa todas as notificações apagadas, fecha lá o programa de e-mails, que é para ele não ficar apitando lá que recebeu, e desaparece com o telefone enquanto não der a hora de pegar ele, né? Isso aí é a forma de instaurar o hábito e ajudar que ele seja instaurado de forma mais fácil. Mas é isso. Então, nesse tempo, nessa 1 hora que você tem aí, que você já instaurou o hábito, que entre hora e hora que você vai responder, em momento algum você vai ter que gastar energia pensando se vai responder ou não. Você não vai ter que gastar energia olhando se tem mensagem ou não. Uhum. E aí você direciona toda a sua energia para fazer outras coisas. Eu, sinceramente, acho que quem consegue entender isso assim de forma muito rápida é engenheiro de produção. Porque engenheiro de produção, o cara vai lá e ele busca uma rotina para uma fábrica, busca uma rotina para um processo. E o que ele está fazendo? Ele é criar um hábito, né? Criar uma rotina da forma mais otimizada possível. E ele acaba instaurando hábitos no pessoal, na equipe que está trabalhando naquele processo ali. É basicamente isso aí. Exatamente. Né? Ou aquela história, né, da pessoa que está procurando ter uma rotina de alimentação melhor. Aí, se você já determina, né, na sua rotina que o seu hábito é eu almoço diariamente e logo depois do almoço eu como uma fruta de sobremesa, mas nos domingos eu como um doce. Pronto, você não tem que pensar na hora que você termina de almoçar, né? Eu agora vou comer doce ou não vou comer doce hoje? Não, você já
determinou ali para o seu cérebro, olha, doce é no domingo. Pronto, você não pensa. É. Você já sabe. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu esqueço de comer a fruta. Então, põe ela do lado. Fica até o final da live. Poxa, já deu spoiler aqui. Fica até o final da live que a gente vai dar dicas aqui de como é que faz para poder facilitar isso, né? E assim, a gente tem alguns exemplos que a gente pode dar com relação à mudança de hábito, a coisas que dão resultados efetivamente, né? Coisas próximas da gente que a gente queria compartilhar aqui. O primeiro um aluno nosso, Felipe, né, que falou pra gente que há muito tempo ele não sabe, ele não lembra de quando ele terminou de ler um livro, né? E recentemente ele mostrou pra gente que ele terminou de ler um livro e ele simplesmente fez uma alteração de hábito que ele começou a ler 3 páginas por dia. Só 3 páginas por dia. Pronto, ele conseguiu terminar um livro e tendo gostado, né? Então, assim, além do hábito, além de ter conseguido terminar, que era uma coisa que ele normalmente não gostava de fazer, ele começou a gostar de fazer simplesmente por instaurar esse pequeno hábito. Estando presente no livro, né? Lendo e entendendo o que está ali, né? Estando dentro da faixa de comunicação. Depois a gente pode comentar um pouco sobre o que é isso também. A gente tem um outro aluno também, né, o Lucas, ele comentou recentemente com a gente, e assim, isso deixa a gente extremamente feliz, né, que ele conseguiu enxergar que ele estava numa rotina onde ele, há muito tempo, não fazia uma pequena coisa que dava muito prazer para ele, que era assistir um filme na sexta-feira. E aí, o que ele fez? Ele começou a instaurar um hábito da programação, né, de programar a rotina dele, de forma que na sexta-feira ele ia assistir um filme. E aí, efetivamente, o cara, né, conversou com a gente que, cara, fui lá, assisti o filme, a programação funcionou, já está programado, qual que é o próximo filme, o dia, o horário e tal. Então, assim, instaurou aí essa... E ele já começou a ter ideias de outras coisas que ele vai instaurar, né? Porque ele já viu que é possível, instaurar um hábito é possível, então é possível instaurar mais. Isso acaba virando, assim, um ciclo virtuoso, né? Você vai entendendo como funciona, seu corpo gera dopamina pelo resultado que você teve, opa, então agora mais um. E vai dando. E o outro, né? A Caroline, nossa aluna também, que instaurou o hábito de gravar vídeos, né? Ela não falava bem para a câmera, ela não se sentia cômoda. Exatamente, ela se desafiou e começou a gravar diariamente. E no último encontro que a gente teve, ela estava comentando que ela agora gosta de assistir os vídeos dela, né? E quando ela vê os anteriores, né, os primeiros e vê os atuais, ela nota a evolução que ela teve. E tudo isso por quê? Porque ela conscientemente instaurou um hábito de todo dia gravar um vídeo sobre um determinado tema. Para ela. Posteriormente, ela sabe o que ela vai fazer com tudo isso, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, né? Ela sabe aonde ela quer chegar com isso, ela tem um porquê. Então, claro que isso também ajuda. Então, é uma mudança de hábito que veio a partir de uma decisão. Agora, claro, né? Muitas pessoas têm várias objeções quanto a instaurar hábitos, né? E a primeira delas é que a maioria das pessoas fala assim, vai virar rotina. Vai virar rotina, eu vou começar a viver como um robô, minha vida vai ser monótona. Eu não gosto de rotina. E aí tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre rotina, né? O que é rotina, se você tem ou se você não tem. Então a resposta é, todo mundo tem. Se você acha que não tem rotina, a sua rotina é não ter rotina. Então isso já é em si uma rotina. É um pouco maluco isso, mas efetivamente é assim. E na verdade não tem nada de errado com ter uma rotina, né? Segundo a descrição do Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo também brasileiro, eu acho que um cara fantástico, ele fala, né, rotina é uma série de ações pelas quais se completa um processo. Simplesmente isso. Né? Então, você acordou de manhã cedo, você tem sua rotina de se levantar. Você entrou para tomar banho, você tem sua rotina do banho. Começou e terminou um processo. E está tudo bem com isso. E o seu cérebro adora isso.
né? Aí a questão é, você pode estar no controle ou não estar no controle. Monotonia é outra coisa. Segundo o Mário Sérgio Cortella, monotonia é a morte da criatividade. Por quê? Quando você tem um processo, quando você tem uma rotina, você interfere na rotina, se você quiser, conscientemente. Né? Nem sempre de uma hora para outra, mas você consegue modificar. A monotonia é quando você já não tem criatividade, você não tem mais vontade de... Aí é outra coisa. Tá? Aí é diferente. Então, ter hábitos, ter rotina, isso é extremamente positivo porque te dá o controle da situação. Você efetivamente consegue dominar o seu dia, sabe? Eu quero fazer isso, por isso, por isso, por isso, e o meu processo é esse. Então, isso efetivamente te dá o controle, né? Diferente, é o contrário, na verdade, de se tornar uma monotonia. E te dá a liberdade de fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta efetivamente. Porque se todas as outras coisas você já não tem que gastar energia nelas, as coisas que são básicas, digamos assim, para sobrevivência, você não tem que gastar energia pensando, né? Você já direciona a sua energia para aquilo que efetivamente te dá prazer, né? E outra coisa que muitas pessoas pensam, assim, não, a hora que eu quiser. Tem gente que realmente pensa que é assim. E legal, se a pessoa pensa e consegue, cara, fantástico, né? Isso demonstra um autocontrole muito bom, um domínio, né, do conhecimento e das ações que são muito positivos. Mas tem um outro cara também, que é um neurocientista brasileiro, ele chama Pedro Calabres, e ele estava dando uma palestra sobre esse assunto, uma palestra que eu assisti, eu achei fantástico, e ele pergunta para o público, né, um público bem grande, o que eles achavam que não preparou o seu cardápio da semana para poder comer saudável, você acaba, né, principalmente engenheiro, né, tá lá na obra, tá lá na fábrica, onde quer que seja, né, e vai comer ali de qualquer jeito, ou vai ficar sem comer, vai chegar no final do dia morto de cansaço e não vai fazer nenhuma atividade física. Então, ele fala assim, você já vai ver rapidinho como é que a sua crença muda. Né? Aquela crença clara que você tinha na sexta-feira que você ia começar, você muda ela rapidinho. Sentido. Né? E aí o hábito não. Como o Karnal falou, hábito é um negócio, você tem que ir empurrando degrau por degrau, né, para baixo. E muitas pessoas também acham, né, que o meu ambiente não me permite mudar. Então, assim, eu trabalho em uma fábrica, eu trabalho em uma obra e o ambiente não me permite, né? Eu não tenho como controlar os meus hábitos ali. E aí vem mais uma situação, né? Mude o seu ambiente. Às vezes, pequenas mudanças no ambiente já vão te trazer grandes resultados. Normalmente, essa argumentação, ela te coloca numa zona de conforto muito grande, né? Eu não consigo mudar porque, poxa, eu tenho esse ambiente de trabalho, ou a minha casa está uma bagunça porque eu tenho uma criança e um cachorro. Por exemplo, a nossa casa tem uma criança e um cachorro, né? E durante muito tempo estava uma bagunça mesmo. Cara, é um ambiente, o cachorro desce, ele suja, ele volta, traz terra, e aí a gente ficava numa zona de conforto. Até a hora que você toma uma decisão, cara, não, o controle é meu. O James Clear fala no livro dele, Hábitos Atômicos, ele fala de exemplo assim, o fator principal, né, o hábito principal é exatamente o mesmo. E ele mostra duas situações até opostas, né? Ele comenta, o governo, inclusive, preocupava na hora que esses soldados voltavam para os Estados Unidos, ou voltavam para suas casas, que eles fossem continuar com esse hábito. Mas, para surpresa deles, né, uma porcentagem muito grande simplesmente extinguia o hábito. De uma hora para outra, simplesmente por tempo. Ele coloca um outro exemplo de pessoas que passam por clínicas de reabilitação, ficam ali limpinhas, mas na hora que voltam para casa, para o mesmo estilo de vida, para os mesmos hábitos que tinha, né, o mesmo ambiente que tinha, amigos, já volta exatamente. E o que a gente pode dar de exemplo dentro da área da engenharia, né? Cara, simplesmente uma disposição do canteiro de obras pode ser um ótimo exemplo de mudança de ambiente para mudança de hábito e para melhor produtividade e te levar aí para sua independência.
Dentro de um processo de uma linha de montagem, né, como eu já comentei ali atrás no exemplo, as empresas sempre buscam, né, otimizar as linhas de montagem. O que elas estão fazendo, né, na verdade? Elas estão criando e otimizando hábitos, ou trocando hábitos ruins por hábitos bons, né? Colocando as pessoas que trabalham naquelas linhas com determinadas situações que sejam mais convenientes para que o resultado seja melhor. Isso é hábito. Exemplo besta, de repente a produtividade das pessoas está afetada por um baixo consumo de água. Então, dentro do ambiente, disponibilizar mais pontos de água ou garrafa, entender que isso funciona assim e começar a pensar em prol disso. Isso é. Exato. E claro, né, tem formas de se mudar um hábito, né? Mas muitas pessoas pensam em mudar o hábito pensando já na etapa final, né? Por exemplo, eu vou parar de tomar refrigerante. Que é o que incomoda, né? Que é o que incomoda. Só que a geladeira continua tendo refrigerante sempre, né? O que dispara aquilo. E tenta mudar ali a consequência, né? O ponto final. Então, não quero mais tomar refrigerante, não compre refrigerante. Qual que é o hábito que realmente deve ser mudado aí, né? Entender isso é o que faz a diferença. Você quer parar de tomar refrigerante? É esse o hábito que você tem que mudar? Ou esse é o que você quer mudar? Mas o que você tem que mudar é o de comprar refrigerante, que é um hábito, né? Você entra, você tem a sua rotina de entrar no supermercado, passar no corredor tal. Todo mundo tem uma sequência para isso. Todo mundo tem otimizado isso. Não isso tem um hábito. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. E aí, quando você passa pela restrição de refrigerante, você vai lá e compra refrigerante. Como você pode mudar? O cara não passa na sessão de refrigerante. Pronto, já mudou mais no começo ainda, né? Já pula essa sessão. E agora, tá, né? Muita gente está assistindo aqui, né? Vai assistir e fala assim, nossa, então agora eu entendi, eu vou mudar um tanto de coisa. E aí tá outro erro. Normalmente, quando a gente dá essa acordada, assim, nossa, eu tô cheio de hábito ruim, eu tenho que mudar para poder conseguir mais resultado, aí a gente resolve querer mudar tudo ao mesmo tempo. 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí vai, um dia igual louco, 2 dias, 3 dias, 4 dias, deu uma semana, você não tá aguentando mais. Você não está aguentando mais. Estoura. Estourou, e aí o que acontece? Volta lá para o passo zero. Volta lá para a estaca zero, para onde estava antes de começar a mudar os hábitos. E às vezes volta até pior do que estava. Você chuta o balde, né? E por que isso, né? Porque, cara, seu cérebro começa a ver que para mudar o hábito ele está gastando muita energia, né? É muita coisa que você tem que controlar e ele não quer isso. E ele vai te forçar a voltar lá para o básico. E é impressionante, porque você vai começar a arrumar um monte de justificativa de por que não mudar esse hábito agora. E aí você perde o foco e acaba voltando todos eles lá para o começo. Outra coisa, né? Começar a mudar um hábito, porque assim, porque tá na moda, porque a sociedade fala que é bonitinho fazer isso ou fazer aquilo. Não, tem que ser um motivo real para você. Você tem que entender qual que é a sua motivação para poder mudar aquele hábito, né? E motivação, eu aprendi com o Jerônimo Temel, é motivo para ação. Você tem que ter realmente ali uma causa, né? Algo que mexa mesmo com você, que seja uma razão para você fazer aquilo. Porque senão, dificilmente você vai ter aí a persistência, né? A constância para poder conseguir mudar esse hábito. Então, para começar a mudar o hábito, você tem que mudar um hábito de cada vez, ainda que você tenha 1 milhão de hábitos que você queira mudar. Liste ali todos os hábitos que você quer mudar, pega o mais importante, ou que você acredita que vai impactar mais em todos os outros, né? E comece a mudar por ele. Porque a hora que você mudar esse e ver a consequência positiva, né? E por causa desse você ganhou mais tempo livre, e porque você tem mais tempo livre, você pode dedicar agora a uma nova mudança de hábito. Exemplo, eu comecei a dormir mais cedo, então eu acordo mais cedo e eu tenho tempo livre agora para instaurar um hábito de praticar o exercício físico. É uma consequência.
Normalmente, os hábitos que a gente quer mudar, eles estão mais ou menos ali interrelacionados. Sim. Eles têm a ver e um vai acabando puxando o outro, né? Então você vai criando uma cadeia de hábitos. E fora que depois que você fez uma mudança de hábito, você já contou para o seu cérebro assim: olha, aqui quem controla sou eu, aqui quem manda sou eu, e aí você começa a conseguir mais fácil. Mudar o primeiro hábito normalmente é o mais difícil de todos, mas depois que você mudou um, você começa a entender o processo, o segundo vem um pouco mais fácil, o terceiro... É tipo aprender um novo idioma, sabe? Que o primeiro idioma estrangeiro que a gente vai aprender é o mais difícil de todos, mas depois seu cérebro começou a entender, então o segundo idioma é um pouco menos difícil, o terceiro, e por aí vai. Né? Você vai pegando, vai ensinando para o cérebro como que a coisa funciona. Mudar o hábito é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, né? Agora, você tem que ter muita paciência, entendendo que não é da noite para o dia. O processo normalmente é lento. Várias pessoas, né, falam, vários coaches falam aí, várias pessoas do desenvolvimento pessoal falam, antes de melhorar, vai piorar. Né? Então, na hora que você começa, você está instaurando. Então, para você instaurar um novo hábito, é duro, é difícil. Você gasta muita energia para poder instaurar, porque você tem que se forçar ali o tempo inteiro, lembrar daquilo ali o tempo inteiro. Mas depois que você chega e alcança, é mais fácil. Então, você ganhou, você vai começar a economizar energia depois que você conseguir instaurar. E para mudar um hábito também, o que você precisa fazer é enxergar esse hábito. E o que é enxergar o hábito? Por exemplo, eu não pratico exercício físico. Tá, esse aí é pontual, né? Mas o que você tem que começar a entender é por que daquilo. Então, você tem que pegar uma linha lógica. Eu não sei se não praticar um exercício físico foi um bom hábito, um bom exemplo. Vamos pegar, eu tomo muito refrigerante, tá certo? Então, você tem que entender qual que é a sequência. O tomar o refrigerante é pontual, mas qual é a linha que vem anterior? Quais são os passos que estão anteriores àquilo ali? Quando você enxerga essa linha de ações anteriores ao passo, ao momento de tomar o refrigerante, é que você consegue começar a entender aonde que você pode mudar esse hábito. Então, ter detalhado, e quando eu falo detalhado, é detalhado mesmo. Cara, o hábito que eu quero mudar é parar de beber refrigerante. Então, anote em que momento você bebe e qual que é a sequência anterior. Anote mesmo, anote passo a passo. O que eu faço antes de tomar o refrigerante? Beleza, abro a geladeira e pego ele lá dentro. Ok, o que você fez antes? Eu tava quando eu como... sentado no sofá comendo pipoca, sei lá, alguma coisa assim. E vai pegando isso e voltando passo a passo. Quando você tem detalhado, esmiuçado, qual é a sequência de ações que te leva àquele hábito que você quer eliminar, então você começa a entender e começa a entender aonde que você pode atuar, né, sobre ele. Então vamos finalizando aqui, passando para as dicas que a gente falou que ia dar, né? Passos para você começar então a mudar seus hábitos para conseguir alcançar a sua independência na engenharia, né? Ser um engenheiro independente. Primeiro, escolhe uma coisa para você começar a mudar, para mostrar efetivamente para o cérebro quem que manda e que o processo de mudança começou. Decida mesmo, anote ali o que você quer. Eu quero isso. Ok. Qual desses é o que mais vai me dar resultado? É esse aqui, cara. Então, você anota esse aqui é o que eu vou mudar agora, que eu vou focar minha energia para mudar só isso. O resto deixa. Esquece do resto. Foca nisso aí, assume o controle desse e aí a coisa vai começar a acontecer. Aí depois que esse hábito está instaurado, você já não tem que pensar, sabe? Você não tem que ficar pensando muito, você já vai automático, né? Você já começa a entrar no automático. Já tem esse hábito, instaura o segundo hábito, de preferência, se você conseguir, né, entre os hábitos que você quer melhorar, instaurar, se você conseguir, se for algo compatível, coloque ele exatamente depois desse que você acabou de instaurar. Por quê? Porque o seu cérebro já entendeu que eu tenho agora é o momento de trabalhar. Né? O trabalhar para instaurar os novos hábitos. Dando um exemplo aqui só para fechar, né? Com relação aí a uma melhor alimentação. Eu quero melhorar minha alimentação. Ok, a gente precisa ser mais específico. Né? O que você está comendo hoje e o que você quer comer. Então, você vai ir registrando isso aí.
eu tenho uma má alimentação porque eu me alimento fora de horário, eu como sanduíche todo dia. Então, você vai trazer seu hábito primeiro do almoço para um horário razoável. Vamos supor que você consiga trazer para meio-dia e meia. Ok, todo dia eu consigo almoçar isso, nesse horário. Ok, agora eu vou comer sempre um prato de salada. Agora que eu consigo almoçar todo dia, meio-dia, eu vou comer primeiro um prato de salada e depois eu como um prato principal. Todo dia eu como um prato de salada, depois o prato principal. Agora, depois que eu já tenho essa rotina, cara, agora minha sobremesa é sempre uma fruta. Pega a fruta e põe do lado, põe na mesa, antes de pegar o prato de salada. Você vai ver se você vai esquecer de comer a fruta depois de almoçar. E esse era o outro passo, né? Tudo que for difícil, né? Assim, o hábito ruim faz ele ficar muito difícil e deixa o hábito bom ser mais fácil. Então, o exemplo, né, que acontece demais com a gente na engenharia, celular que toca o tempo inteiro e a gente atende ele o tempo inteiro, interrompendo o serviço que a gente está fazendo, né? Em várias áreas. Né? A gente passou muito isso na engenharia civil, mas a gente sabe que isso acontece em outras engenharias também, tá? Independente se você está viajando de férias, o telefone toca para poder te solicitar alguma coisa, né? Então, se você vai instaurar o hábito de uma em uma hora, você vai atender ao telefone, responder as chamadas, responder as mensagens. Primeiro, desabilita todos os sons e notificações e etc. Mas também não deixa o negócio ali na sua frente com o vibrador ligado, né? O vibracol ligado. Tira ele de tudo e esconde. Mas deixa ali, de repente, no computador, um despertador que deu uma hora de trabalho. Pronto, despertou. E aí, você vai lá, pega o telefone para poder responder tudo que tiver. Né? Então, você fez ficar mais fácil cumprir com esse hábito que você quer instaurar. Você não quer atender o telefone, mas deixa o bicho tocando ali. Agora chega a notificação, acende uma luzinha, não sei o quê. Te incomoda e tira o seu foco do mesmo jeito. Então, você não consegue instaurar o hábito de foco pleno se você tem várias distrações ali o tempo inteiro. Então, é aquela mudança de ambiente, né? Mude o ambiente para que fique mais fácil você instaurar o hábito. Crie um ambiente propício para isso. Então, é isso aí. Muito obrigada. Grande abraço, sucesso.